Vamos falar um pouquinho, pessoal, agora com relação aos mitos, como eu já disse, que bloqueiam aí a ação de vocês, né? Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui, que realmente as perguntas, em base à tabulação das perguntas que chegam, das dúvidas, limite de geração, direito por sangue. No caso, por exemplo, da cidadania italiana, até o momento, né, não tem nada que bloqueie a geração, limite de geração. Na espanhola, por exemplo, sabemos que é limitado até descendentes, até netos com 18 anos, ok? Mas na italiana, não. Já tentaram aí, um passado próximo, 2018, a mexerem com isso, mas não conseguiram. Então, continua sem limite de geração. Obviamente, quanto mais longa né, as gerações, quanto mais gerações tem, mais difícil fica, talvez, para o requerente chegar até a documentação de origem. Mas hoje, na média, é tranquilo, é normal de 4 a 5 gerações, tá? Então, os processos, na maioria, 4 a 5 é super normal. Porém, muitos processos foram já realizados sendo a sexta geração, ou seja, você requerente, você é a sexta geração, tá? Então, primeiro ponto de partida, não imagine que tenha limite de geração. Outra questão que o pessoal tem muita dúvida, que acha, no achismo, que para você reconhecer a tua cidadania, o pai e a mãe têm que reconhecer também, né? Então, não! Vai ser analisada a tua documentação, vai ser montado todo o processo do italiano até você requerente. O direito segue para todos, mas a tua mãe e o teu pai, os teus genitores, no caso, quem passa o direito, ele não tem que reconhecer a cidadania dele para que você tenha, você faça diretamente a sua, ok? Então fica muito confuso. Ai, eu sou descendente italiano, mas minha mãe ou meu pai, que me passa o direito, não querem fazer, não vão fazer, eu estão de idade, então eu não vou fazer. Não. O pai, o genitor, só precisa fazer quando o filho ainda é menor. Então vamos dizer que tem um adolescente de 16 anos, 17 anos, ele já tem o sonho já de vir fazer faculdade aqui, né, de estudar fora e etc. Ou tem já uma tia que mora no exterior e quer morar no exterior e quer vir. Ele sozinho, no caso, o menor não pode fazer. Então, aí no caso, o genitor é obrigado ele fazer o pedido de reconhecimento e junto com o processo dele vem atrelado a solicitação do menor, ok? Então, isso é uma outra coisa que não procede, não precisa que o genitor reconheça a cidadania. Sobrenome e língua italiana, né? Na introdução aqui, no primeiro vídeo, no comecinho, nós falamos um pouquinho. Você tem o sobrenome italiano? Se você tem, é como um indício, né? É um direcionamento que você é descendente. Mas você não precisa ter o sobrenome italiano. Porque, poxa vida, a tua mãe era descendente, não é descendente. Ela casou e ela, no Brasil, é opcional colocar o nome da mãe e do pai, mas não é opcional deixar de colocar o do pai. Ela não colocou o sobrenome italiano em você. Porém, ela colocou, obviamente, o sobrenome do teu pai e por isso você não tem mais direito? Não, é um direito de sangue, não é o nome que vai determinar se você tem direito ou não. Tá claro? Outra coisa é com relação à língua italiana. Tá muita gente fazendo confusão agora. Sabe por quê? Porque no final de 2018, a lei foi alterada que cônjuge, atenção, cônjuge que se naturaliza italiano, o cônjuge precisa de ter o certificado B1, domínio da língua italiana. Porque é uma concessão que o governo faz quando o cônjuge que é casado com um italiano pede ao governo, né, o direito da naturalização italiana e o governo concede, porém ele pegou e mudou desde que você saiba, tem o domínio do básico da língua italiana. Porém, isso não é uma lei para o requerente descendente de italiano.
E isso é tanta confusão que eu vou dar um exemplo prático e assim, super recente. Essa semana passada, um requerente meu fazendo, por exemplo, o pedido do passaporte na Questura, que é a Polícia Federal, para você ter uma ideia. O oficial, que é um policial, ele não é obrigado a saber de cidadania italiana, ele tá lá no setor de passaporte, pois você imagina que ele queria que o requerente tivesse domínio da língua italiana. Ou seja, uma coisa que não tem absolutamente nada a ver, não está na Constituição, não é uma obrigação. Você acredita? Então, assim, a gente se depara com erros de informação em tudo quanto é lugar, mas assim, até exemplos absurdos como esse, dentro de uma polícia federal, um oficial solicitar domínio da língua italiana para um brasileiro descendente que concluiu o processo de cidadania e não tem ainda o domínio da língua, tá? Então, você não precisa do sobrenome e você não precisa falar italiano para você reconhecer o teu processo. Vamos para mais um mito. E para fazer processo de cidadania italiana, você só pode reconhecer a sua cidadania só na Itália. Não é. Muitos de vocês já sabem, muitos não sabem. Pode ser na Itália, tendo a residência presencialmente, né? Que é um caminho, mas pode ser no consulado, que é o órgão público italiano, onde você reside. Não entramos agora, nesse momento, em método de fila, de tempo, porque eu digo só pegando aqui um gancho. A fila existe hoje, mas não sabemos, com toda essa revolução, automatização, com tudo que está acontecendo, o quanto isso pode encurtar a qualquer momento, tá? Então, uma coisa é, tenho direito? Sim ou não? O que isso me oferece, né? Quero isso? Sim ou não? É importante para mim hoje? Sim ou não? É importante para mim amanhã? Ou é importante para os meus descendentes? São blocos, você tem que ir eliminando, né? Vou fazer, tá tudo, sou elegível, não tem impedimentos, tá tudo certo? Beleza, e agora? Aonde eu vou fazer o pedido? Então, a gente vai falar isso um pouquinho de parte prática na terceira aula, tá? Então, a gente não vai aqui misturar, senão vai virar uma Macedônia, um pasticcio. Então, aqui, com relação a fazer o pedido, né? A demanda, o pedido do reconhecimento da cidadania italiana, você pode fazer tanto na Itália, seguindo as respectivas regras de residência, ou você pode fazer no consulado, tá? Então, não é que seja só na Itália. Uma outra pergunta que, nossa, essa fazem realmente muita confusão também. Pasta de família. Marta, o que é isso? Nunca ouvi nem falar. Então, vamos dizer, você é descendente italiano, você já sabe, mas você sabe também que o teu primo fez, né? Um outro fez. O que dá de briga familiar, isso, por quê? Porque quando uma pessoa, vamos dizer que você está vendo essa aula, vai ver a segunda, vai ver a terceira e fala, eu vou fazer. Só que você tem mais alguns primos, mais alguns, você fala, vamos fazer junto? Porque aí a gente divide os custos, as tarefas, fica uma coisa muito mais suave. O outro, imagina, não quero fazer isso aí não vou gastar com isso não tenho dinheiro não, e não. Mas você é determinado, você vai e faz. Ó, que eu tenho exemplos aqui, casos reais nessa situação. Aí você vai e faz, só que aí depois você vira um cidadão italiano. E aí você fica todo feliz, aí você compartilha no grupo de família seu passaporte, aí você compartilha que você pode isso, que você pode aquilo. Aí o que acontece? Tem familiares que nunca nem falaram com você no passado, ou que não é um familiar próximo, ou que não tem contato com você, ou aquele que recusou participar do processo de ajudar, né, nas tarefas ou até mesmo com custo. Atenção! E aí começa a chover de parente atrás de você. Fulano, como você tá? Você tá bem? E a tia? E fulano? E o primo aí? Tá tudo bem? Beleza? Então, sabe, você pode me informar aonde foram os cartórios que você providenciou as certidões? Então, a certidão do italiano que você usou lá pro teu processo, onde foi? Você tem uma cópia para me arrumar? Posso usar o teu processo? Posso usar a tua pasta? Aí que eu te digo, qual que é o mito aqui?
A pasta, ela pode ser usada se você, requerente, fez um processo na Itália, no Comune. Comune é como se fosse uma subprefeitura, tem a prefeitura grande da província, né? E como se fosse, sabe, você mora no bairro X, tem lá uma subprefeitura. Então, Comune é como se fosse uma subprefeitura, para você entender. E você pode fazer seu pedido aqui, tem o teu processo. A partir do momento que ele tenha sido feito todo correto, sem nenhum tipo de fraude, de impedimento, de erros, porque infelizmente existe um histórico de muitos processos feitos no passado de forma não positiva, não quer dizer que se o primo, um parente for usar esse processo, usar essa pasta agora, no momento que é feito tudo corretamente, que os oficiais são mais cautelosos, exigentes e tudo, que aquele processo que foi feito errado no passado vai ser aceito no presente. Então, não quer dizer que a cidadania realizada no passado garante a cidadania a ser realizada agora no presente. Estamos falando com relação à documentação, obviamente, se não estiver correta. E aí, se você fez um comune, um familiar teu, com a tua autorização numa cartinha, vai poder sim utilizar esse processo, né, refazer o processo dele naquele comune, ou até mesmo num outro comune, pedindo a transferência, considerando que aquele processo esteja 100% correto. Porém, no consulado já não. No consulado você vai entrar na fila, vai ser chamado, vai apresentar tudo, né? Ali é você com quem estiver dentro ali daquele processo, vamos dizer que está fazendo você, enfim, teus filhos, etc. Depois você não pode, passou, você virou cidadão italiano, não chega um outro requerente lá no consulado e fala, pega lá no arquivo a pasta X do fulano de tal, né? Até o momento que eu saiba, que é do meu conhecimento, apesar de eu atuar especificamente aqui na Itália, não é aceito, tá? Então, assim, como essas aulas elas saíram do ar, né? Não sei exatamente quando você vai ver essas aulas, nesses 3 dias, a gente acaba usando muito conteúdo gravado, mas enfim, até o ano, vamos dizer, de 2021, os consulados não aceitam usar processos de familiares, pastas de familiares. Entenderam a diferença? Ok? E por último, que esse bate recorde, tá? Que é a questão da mulher na linhagem, de ter uma mulher na linha de descendência. Todo mundo faz confusão, como é que você identifica se sim ou não, porque tem uma regrinha, né? Isso tudo é conceito que a gente explica especificamente nos treinamentos, mas eu vou dar aqui a bi para vocês, porque quem tá partindo do zero e tá vendo essas aulas, é muito comum ter essa dúvida. Então, aí aqui eu vou detalhar para vocês, tá? Atenção, é muito simples. Até 31 de dezembro de 1947, a mulher italiana ela não tinha o direito de passar a nacionalidade. Não estava na Constituição e ponto. A partir de 1 de 1 de 1948, grava essa data aqui, 1 de 1 de 1948, né, o princípio da paridade de gênero homem e mulher é estabelecido na Constituição que tanto homem quanto mulher têm o mesmo direito e ambos passam o direito da nacionalidade. Então, a mulher que essa descendente pode ser uma italiana, como pode estar só na linha, ser uma mulher na linha de descendência. Essa mulher que tem um filho, seja um homem ou seja uma mulher, que tem um filho a partir de 1 de 1 de 1948, tem direito. Então, qual é o ponto aqui, a pegadinha que o pessoal confunde? As pessoas, na hora, por mais que isso esteja escrito em vários lugares, etc., as pessoas acreditam que, nossa, mas a mulher na linha de descendência, ela nasceu antes de 1948. Não é a mulher. A mulher, ela não tinha o direito de passar a nacionalidade para os filhos. Ela passou a ter o direito de passar a nacionalidade a partir do 1 de 1 de 1948. Então, isso quer dizer o quê? Se o filho nasceu antes de 1948, não tem direito. O filho não tem direito. O filho ou a filha não tem direito. Se o filho ou a filha dessa mulher nasceu a partir do 1 de 1 de 1948, tem direito por via administrativa. Marta, o que é via administrativa?
Via administrativa é através do comune na Itália ou do consulado. Aí você, tá, Marta, e se nasceu antes de 1948? Não tem direito? Tem também. Atenção, tem também, mas tem direito através de via judicial. Então, quem nasceu antes de 1948 é só através de via judicial, que significa Tribunal de Roma na Itália, ok? E quem nasceu depois de 1948 vai fazer no Comune Itália, ok? Na Itália, ou no Consulado Brasil, ou no país que estiver morando, ok? Então, Marta, mas e por via judicial? Por via judicial, no meu canal eu falo especificamente, também nos treinamentos, de forma mais detalhada ainda, a questão da via judicial, né? Mas aqui eu já, porque foge completamente do pedido via consulado, ou de forma administrativa, ou via comune. Via judicial, você já sabe que é através de um pedido com advogado, tá? É causa, já tem jurisprudência, ou seja, é uma causa, é uma sentença favorável, porque os juízes não tem mais sentido, né? Em 2021, o juiz fala, não, o filho daquela pessoa que nasceu em 1947, ele não é italiano, não, e o que nasceu em 1948 é italiano, né? Um preconceito, ou seja, uma coisa que hoje, na época de hoje, não tem mais sentido. Então, é uma sentença favorável, então não é algo negativo, não é um problema, porque é algo que é solucionável por uma estrada diferente, mas é resolvido, tá bom? Então, aqui, esses mitos, eles bloqueiam literalmente essas informações que aparentemente são banais, elas literalmente bloqueiam, não permite que o requerente siga. E tem muito mais, existem outras, né? É que essas são as principais, tá bom? Por isso que dá importância de um começo, meio e fim, se interar, conhecer, saber do que se trata, saber o que você quer e simplesmente agir e decidir, quero isso ou não quero isso, beleza? Agora o seguinte, nós ficamos por aqui, acabei até estendendo um pouquinho, você vê o quão precioso é esse assunto, tem questionamento e perguntas e dúvidas que não acabam mais. Coloquem a sua e de tudo isso que nós abordamos, podem colocar aí nos comentários que eu vou responder para vocês, tá bom? E na próxima aula, não deixem de comparecer, porque eu vou falar dos principais problemas no percurso. Então, é importantíssimo, tá? Evitar erros. Qual o grau de dificuldade do raio dessa cidadania italiana, né? Eu preciso ter diploma de direito para fazer de cidadania italiana? Absolutamente não. Todos têm total condição de fazer sim, de montar o próprio processo. A gente fala pagar assessoria, advogado, qual a diferença disso num mercado, num segmento que não é mais bem visto, que está num segmento tão delicado, com tantas fraudes, com tantos problemas, com tantos profissionais realmente deixando a desejar? Qual é a importância de você fazer sozinho o seu processo? E quanto você consegue economizar você fazendo sozinho o seu processo, né? Aprender e fazer sozinho é o desafio, e aí a gente fala de tudo isso. E na última aula, né, só dando uma pincelada, a gente fala um pouquinho mais de assuntos na prática, né? Eu vou falar de fluxo, de prazos, por onde começar literalmente, disponibilizo um mini guia para vocês, com informações bem legais para quem ainda não teve acesso a esse guia, com uma planilha para simular gastos do processo, quanto eu gasto com certidões, apostilamento, tradução na Itália, se fizer na Itália ou se fizer no Brasil,
Então, uma planilhinha de simulação, mais um mini guia, que isso eu disponibilizo na terceira aula, e mais informações práticas do processo na terceira aula, que é bem legal. E na segunda, a gente enriquece com essas informações com relação aos problemas, que é uma pedra aí no sapatinho que nos deixa, que faz bolha e que não nos permite, acaba bloqueando para que a gente siga adiante. Tá bom, pessoal? Vocês viram que foram 3 blocos, tentei colocar de modo bem objetivo. Eu acho um assunto delicioso, quem gosta sabe, né? E me coloco aqui à disposição para vocês, fico aguardando as perguntas e a gente se encontra na próxima aula. Você vai receber um e-mailzinho avisando, um lembrete, e não deixe de participar, tá bom? Um abraço aí para vocês.